Divido este vídeo em duas partes. Na primeira, tratarei do trívio, junto com o quadrívio. E depois tratarei da teoria dos 4 discursos. Então vamos por partes. Por toda a Idade Média, o trívio, que se compunha de gramática junto com poética, retórica junto com noções de direito e dialética ou lógica, compôs com o quadrívio, aritmética, geometria com geografia e história natural, música e astronomia, as chamadas 7 artes liberais, que era um conjunto de estudos que antecedia o ingresso nas faculdades superiores. Que faculdades superiores eram essas? A de Teologia Sagrada e a de Direito Canônico e, enfim, a de Medicina. Havia 3 superiores. Então, havia uma faculdade inferior que ministrava o trívio e o quadrívio e 3 superiores, Teologia Sagrada, Direito Canônico e Medicina. E se, como vamos ver, esse conjunto, especialmente o trívio, resultou da confluência heterogênea de várias doutrinas, permitiu, no entanto, uma abundância de bons frutos filosóficos e foi o sustentáculo educacional da mais pujante das civilizações que já houve na face da Terra, a cristandade medieval. A cristandade medieval, no entanto, por diversos motivos, incluindo o humanismo hiperestetizante e hiperbeletrista, começou a ruir no já distante século XIV. E foi no principal desdobramento do humanismo, ou seja, o Renascimento, que de fato começou a derrocar-se o conjunto das 7 artes liberais. O principal fator de tal derrocada, como nos mostrou o já falecido José Monir Nasser, foi o teólogo tcheco Jan Amos Comenius, que viveu entre 1592 e 1670, que em sua principal obra, A Manha Didáctica, não só faz pouco caso das 7 artes, como estabelece as bases das pedagogias modernas, que se desenham para fins antes de distribuição social que de efetiva educação. Na advertência ao leitor que abre a obra de Comenius, este tcheco, esboça o plano mestre de seu admirável mundo novo pedagógico. E vejam o que diz ele ali: ouso prometer uma grande didática, uma arte universal que permita ensinar a todos com resultado infalível, nada menos que isto. Ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento para alunos e professores. Ao contrário, ensinar com o mais vivo prazer. Dar um ensino sólido, sobretudo não superficial ou formal, que conduza os alunos à verdadeira ciência, aos modos gentis e à generosidade de coração. Enfim, do alto de sua arrogância, dizia Comenius: eu demonstro tudo isso a priori. Vejam vocês, com base na natureza das coisas. Assim como de uma nascente correm os pequenos riachos que vão unir-se no fim em um único rio, assim também estabeleci nada menos que uma técnica universal que permite fundar escolas universais. A arrogância
estava no ponto mais alto com Comênios. E, de fato, já estão nestas palavras do soberbo tcheco algumas das notas da pedagogia moderna: arte universal, ensino rápido, resultado infalível, tudo estabelecido de antemão, o que redunda em algo que não lhe é oposto senão aparentemente, porque, de fato, é uma inelutável consequência sua. Que coisa é essa? O renascimento do flatus votis sofístico sob o justo nome de relativismo. Flatus votis, palavra vã. Basta então comparar o sistema educacional moderno e seus resultados com a pedagogia das 7 artes liberais e seus resultados para que ressalte a superioridade incalculável das 7 artes liberais sobre o sistema educacional moderno. Antes de tudo, as 7 artes ordenavam-se a verdade e sua complexidade, enquanto o ensino moderno visa uma formação simples e universal tão somente na medida em que, à luz de um sofista como Protágoras ou de um Górgias, também sofista, tem ao homem individual por medida de todas as coisas, fosse isso possível. Depois, o jovem medieval que pudesse ou quisesse estudar as 7 artes capacitava-se para a sabedoria adquirida efetivamente nas faculdades superiores, enquanto o jovem atual, sempre obrigado a cursar o ensino primário e o secundário, não se capacita senão a curvar a cerviz a si mesmo enquanto medida de todas as coisas e a ocupar certa posição na escala socioeconômica. Mas diga-se que, contrariamente ao que pretende certa visão, o universo escolar medieval não se distingue do atual por não ser universal ou não tender a tal. Já o sistema carolíngio, de Carlos Magno, propendia ao ensino universal. E na Idade Média, além de haver uma variada multiplicidade de instituições de ensino, para artesãos, para moças, etc., se facilitava o acesso dos estudantes pobres, talentosos às universidades. Não tinham de pagar nada. Tudo era pago pelos estudantes ricos. A diferença entre os dois universos educacionais reside, portanto, essencialmente na razão formal do acesso ao estudo. O medieval era meritocrático e, portanto, essencialmente na razão formal mesma do acesso ao estudo. Tinha por medida o alto, a virtude do intelecto, enquanto o sistema atual é chapadamente igualitarista, porque tem por medida o baixo, o mais material. Não é então de assombrar que aquele jovem medieval se distinguisse por buscar algo superior a ele mesmo, porque, de fato, nossa alma só repousa na verdade, enquanto o jovem atual é crescentemente egocentrista, fundado num pretenso saber que não é senão um espelho deformado e idealizado dele mesmo e de suas pobres idiosincrasias. E não é de admirar que então brotassem sábios verdadeiramente universais, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, enquanto hoje, tristemente, quase não brotam senão especialistas tão especializados que de fato perdem de vista a universalidade da verdade em que poderiam repousar. E isto, para não falar das consequências extremas do atual sistema educacional, as quais, desgraçadamente, enchem até
às sessões policiais dos jornais. Mas o conjunto do trívio e do quadrívio contrariava, de certo modo, o que podemos considerar aristotélico tomisticamente a ordem das disciplinas e, então, a ordem pedagógica perfeita. Não vou tratar aqui a ordem pedagógica perfeita, vai além do escopo deste vídeo. Para entendê-lo, atenda-se às vicissitudes históricas do trívio e do quadrívio, comparando-os nesse mesmo percurso com os fundamentos do aristotelismo. Provavelmente, tal conjunto de artes, enquanto corpo didático escolar, tem origem na Alexandria do início do século II. Floresceu ali, então, uma comunidade de estudos do cristianismo, cuja fundação remontava, segundo a tradição, ao evangelista São Marcos. Tratava-se da Didascalion, né? Escola catequética destinada aos pagãos conversos. De início modesta, a escola alcançou posição de destaque para o final do século II, mais precisamente no ano 180, sob a direção de São Patemo, do qual foi discípulo o célebre Clemente de Alexandria. Pois bem, para Clemente de Alexandria, o saber se escalona em 5 graus, o segundo dos quais, ou seja, em seguida a propedêutica dos párvulos ou meninos, consistente precisamente no ensino da escrita, da leitura e da aritmética, tá? Se dizia as 7 disciplinas encíclicas. Muito provavelmente, tais 5 graus correspondiam ao programa de estudo da Didascalion de então, e quase certamente está naquelas 7 disciplinas encíclicas a mais próxima origem pedagógica das 7 artes liberais. Sua forma mais definitiva, porém, elas só adquiririam cerca do ano 800, com os capitulares de Carlos Magno e pelas mãos de Alcuino, o organizador da escola carolíngia em Aix-en-Chapelle. Eu disse, porém, mais definitiva. Para que se entenda isso, é preciso que se retracem mais detidamente as vicissitudes doutrinais e programáticas das 7 artes liberais. Pode-se, de algum modo, fazer remontar a origem das 7 artes liberais aos pitagóricos, antes de Cristo, bem antes, e depois rastreá-la desde a sofística até Aristóteles. E, de fato, é com este gênio do método que era Aristóteles que já se dá perfeitamente aquilo que podemos chamar a filosofia racional, cuja dupla ordem de composição e de sustentação deve apresentar-se assim. Antes de mais nada, ou seja, de cima para baixo, antes de mais nada, a lógica ocupa-se do ato das 2 operações da razão enquanto intelecto, ou seja, a simples apreensão ou inteligência dos incomplexos e a composição intelectual estudada respectivamente nas categorias ou predicamentos, com anteposição da obra porfiriana, Isagoge ou Tratado dos Predicáveis. E ainda no Perihermeneias de Aristóteles, que se traduz comumente por sobre a interpretação e que eu traduzo por sobre a enunciação ou proposição. Depois, a filosofia racional ocupa-se dos atos da operação da razão enquanto razão, ou seja, os atos em que se vai do conhecido ao desconhecido,
os quais, por sua vez, se subdividem de cima para baixo em discurso sempre verdadeiro, ou seja, sua parte judicativa e resolutiva ou analítica, discurso que depende tanto da figura do silogismo, tratada no livro de Aristóteles dos analíticos anteriores, como das relações universais de necessidade dos conceitos, na demonstração, o que é tratado nos analíticos posteriores do mesmo Aristóteles. Depois, em discurso provável ou parte inventiva, que com gradação de maior para menor certeza se subdivide ainda em dialética, ou seja, a fé humana e a opinião, suspeita de verdade e indução por sentimento, estudada respectivamente nos tópicos, na retórica e na poética aristotélicos. E, por fim, o discurso falso com aparência de verdade, que é tratado nos elencos sofísticos, obra de Aristóteles, mais conhecida como refutações sofísticas. Mas observem-se ainda duas coisas importantes. Primeira, a lógica é um todo de partes potenciais, ou seja, a sofística, a poética, ou antes a arte do belo. Para essa distinção, leia-se meu livro da Arte do Belo, a retórica, a dialética e aquela cujos tratados são as categorias, o perihermeneias e os dois analíticos, ou seja, a parte que é propriamente filosofia racional, a lógica. Tá? Segunda coisa. Bom, para que se entenda isso de que é um todo potencial, né, a alma humana também o é. Nós temos, a alma humana tem três partes. Uma parte é a vegetativa, que nós compartilhamos com os vegetais e com os animais. Outra é a sensitiva, que nós compartilhamos com os animais. E outra é a que é propriamente a alma humana, que é a parte intelectiva. É a mesma coisa. É um todo potencial de partes potenciais. A segunda coisa que há que observar é que a arte da gramática não é parte da lógica, senão que é instrumental para a mesma lógica, com a ressalva de que as partes potenciais da filosofia racionais não se cingem igualmente às normas da gramática, menos estritamente a retórica e menos estritamente ainda a poética. Pois bem, no conjunto de afluentes doutrinais que vão desembocar no trivium, contam-se não só o aristotelismo e o platonismo, né, além da já referida Escola de Alexandria e de nomes ilustres como São Santo Isidoro de Sevilha, né, cujas etimologias teriam grande importância para os estudos medievais em geral, tá? Mas também o estoicismo. Por exemplo, o estoicismo de um João o Gramático. Quem foi João o Gramático? Também conhecido como João Filopono de Alexandria, viveu entre 490 e 570, era um neoplatônico profundamente influído pelo estoicismo. Ele era cristão. Bom, aliás, atravessa a Idade Média e tem amplíssima vivência até hoje a opinião ecoada por João o Gramática de que o nominativo latino é caso, como mostra Aristóteles no Perihermeneias, não é nem em latim, nem em grego, nem em lugar nenhum. A flexão do nominativo não é desinência casual. Ela é o que podemos dizer hoje vogal temática, ao mesmo título que o são as vogais temáticas nominais em português. Mas disso eu trato detidamente em minhas duas gramáticas. Pois bem, trata-se, no entanto, aqui do trivium medieval inicial,
ou seja, o de antes da redescoberta e tradução ao latim das obras completas de Aristóteles. Né? O qual, diferentemente da ordem que eu acabo de referir, se caracteriza, antes de tudo, né, o trivium posterior, por incluir, de certo modo, a poética na gramática, donde, em parte, deriva o beletrismo que predomina até hoje no ensino das línguas maternas e das línguas mortas, mortas entre aspas. Depois, por certo embaralhamento geral da ordem de sustentação das disciplinas. E, por fim, por certa desordem sob o nome mesmo de dialética, na qual não se estudavam não só as obras que compunham a chamada lógica vetus, ou seja, a isagoge de Porfírio e as categorias e o perihermeneia de Aristóteles, mas também os tópicos de Cícero e certa dialética equivocadamente atribuída a Santo Agostinho. Após a tradução das obras completas de Aristóteles, a dialética tendeu a chamar-se lógica e a abrigar exclusivamente, além da lógica vetus, os analíticos anteriores, os analíticos posteriores e os tópicos aristotélicos, sem que, todavia, se alterasse os demais dados de conjunto do trivium. Além disso, o conjunto de trivium e de quadrivium padece uma fraqueza, uma debilidade em sua própria definição. As ciências e as artes são hábitos intelectuais que se distinguem porque as ciências têm fim em si mesma, ou seja, superar a ignorância, enquanto as artes buscam saber para fazer algo, sobretudo externo. São as disciplinas do facere, do fazer. É verdade que e na medida em que também fazem algo, muitas ciências podem dizer-se em sentido lato amplo, ainda que impropriamente, artes. Assim, por exemplo, quando a matemática faz equações. De modo análogo, as artes podem dizer-se ciência enquanto estudam seu sujeito em universal. Assim, por exemplo, quando a música estuda a harmonia, pode dizer-se certa ciência. Isto, porém, não se identifica com a distinção entre ciências e artes em sentido próprio. E assim a matemática é ciência como a física e a metafísica. Ainda que as duas primeiras, ou seja, a matemática e a física, sejam partes potenciais da metafísica, enquanto a gramática é arte como o é a retórica ou como a marcenaria, carpintaria, ainda que as duas primeiras o sejam apenas em sentido lato. É que as próprias artes em sentido próprio se dividem. Há as artes servis e há as artes liberais. E tanto aquelas como estas se subdividem em espécies que, por sua vez, serão gêneros de outras espécies. Tudo isso está explicadíssimo, detalhadíssimo em meu livro da Arte do Belo. Sem me deter aqui em tais divisões, digo, porém, que as artes servis são as artes mais propriamente do facere, e se dizem tais porque se valem do corpo ou de algo corpóreo em ordem ao corpo ou a algo corpóreo. E, de fato, o corpo é servo da alma, daí arte servis. As artes liberais, no entanto, dizem-se liberais porque se ordenam à alma enquanto ela é livre do corpo. Mas o assunto se complica se pensamos que a maioria das artes liberais, incluídas as chamadas artes do belo, ou seja, a música, a pintura, a escultura, etc., se vale do corpo e de coisas corpóreas. Vale-se do corpo e de coisas corpóreas, no entanto, como meios e com intenção e fim significativos. E como o fim tem primazia sobre o meio que conduz ao fim,
tais artes podem dizer-se também liberais, as artes do belo. Mas a poética, como diz Aristóteles e como está suposto em tudo o que eu disse, ordena-se à retórica, mais precisamente a conduzir a ela, e o faz cumprindo ou alcançando seu duplo objeto, o que a obra poética significa ou simboliza, e o destinatário da obra, e fazendo esse destinatário tender ao bem e ao verdadeiro, mediante o belo, e o fazendo afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Mas é isto mesmo o que fazem as demais artes do belo, razão porque também se ordenam de algum modo à retórica. Logo, são artes liberais, e a título muito mais próprio que a geometria ou a astronomia. Vêem-se assim por todo dito as debilidades ou fraquezas, as incongruências, as lacunas do sistema das 7 artes liberais. Mas pode objetar-se o seguinte: isso que eu digo não é possível, justamente porque, como disse eu mesmo no início deste vídeo, este sistema, o das 7 artes, foi o fundamento educacional da Idade Média, do medievo, com toda a sua pujança e brilho. Mas respondo a esta objeção: nunca a realidade social alcança toda a pureza do que se mostra necessário na ordem da contemplação, o que nem sempre impede resultados muito bons, como os assinalados. Pois bem, hoje, quando o aristotelismo-tomismo não pode mais que clamar a verdade como no deserto, e é efetivamente marginalizado pelo tremendo sistema educacional imperante, temos todas as condições de estudar segundo a devida ordem das disciplinas e em ordem à sabedoria, que é a metafísica e a teologia sagrada. O que não se pode é repetir como se fosse um mantra, ele mesmo, este mantra, tangente de alguma maneira ao ideológico, que havemos de seguir dogmaticamente todos os modos do passado medieval. Estejamos certos, tenhamos certeza de que se volta a cristianizar, o mundo não se parecerá com o mundo do medievo cristão, senão quanto à ordenação essencial a Deus, assim como somente quanto a tal ordenação a Idade Média cristã se pareceu com o Império Romano cristão ou com a chamada cristandade menor dos reis católicos, Isabel e Fernanda, Carlos V e Filipe II. Se, portanto, a Idade Média, o medievo, pode, em certo sentido, dizer-se a Idade do Ouro da cristandade, não pode, no entanto, dizer-se isso absolutamente, ou seja, miticamente. E não entendê-lo é fornecer combustível exatamente aos que querem arrolar a religião entre as ideologias. Não o façamos e nos distinguiremos cabal e evidentemente, como devido, de toda e qualquer ideologia ou religião política. Se, no entanto, o uso dogmático do sistema das artes liberais responde a outras intenções antes esotérico-gnósticas, então, com muito mais razão, a fortiori, havemos de revisá-lo segundo a correta ordem das disciplinas. Então, temos que, sem entrar em maiores detalhes, o que é o trivium há de ampliar-se a um sextivium, a saber, gramática, poética ou arte do belo, retórica, dialética, sofística, que ensina a não incorrer em sofisma, e lógica. Temos as 6 artes do sextivium, que haverá de substituir ao trivium. Repito-as: gramática, arte do belo ou poética,
retórica, dialética, sofística e lógica. Se se trata do quadrívio, ele caducou enormemente, né? Se se quer algo complementar ao sextívio, ponha-se noções de matemática, incluindo geometria, etc., todas as suas partes, noções de música, se se quer, mas hoje a complexidade da música e da matemática exigem faculdade superior particular, né? E ponto. A astronomia não entra mais aqui. Já não entra, tá? Já não entra. A astronomia é parte da física. O que se pode, sim, é dar, em complemento ao sextivium, tá? A física de Aristóteles. Isto sim. Isto pode dar-se, isso substitui com vantagem o quadrívio. O que seria a física? Seria a física geral, aristotélica, a cosmologia, que seria a física moderna grandemente corrigida e preenchida com os devidos conceitos, a química, idem, a biologia, idem, e a psicologia, não no sentido da psicologia moderna, que é antes clínica. Psicologia no sentido de estudo da alma e suas potências. Isto pode e deve dar-se em complemento ao sextivium. Então, ter-se-ia o sextivium, tá? E um complemento que ainda seria necessário precisar mais, em que se estudaria o conjunto das ciências naturais, tá? Que são, repito, a física geral aristotélica, a cosmologia, a química, a biologia e a psicologia. Tá? Isto mais noções necessárias de matemática em geral, incluindo geometria, e, se quiser, eletivamente, ou música, ou arquitetura, claro, inicial, tá certo? Ou música, ou arquitetura, ou escultura, o que queira o aluno. Esse seria o que substituísse o quadrívio. Então, em lugar do trívio, o sextívio. Em lugar do quadrívio, este complemento que ainda está por precisar-se. Com isso, termina a primeira parte deste vídeo. Mas há a segunda parte, em que eu falo dos 4 discursos. Os 4 discursos são uma teoria, a teoria dos 4 discursos era uma teoria de Olavo de Carvalho. No livro em que trata dessa teoria, ele diz que há 4 discursos. Primeiro, o mito poético. Segundo, o retórico. Terceiro, o dialético ou tópico. E quarto, a lógica. Padece gravemente 2 defeitos este sistema de Olavo de Carvalho. Vejam, sua preocupação, sejamos justos, não é a preocupação do trívio, do sextívio, ou do quadrívio, ou daquilo que eu digo que o substitui. Aliás, diga-se que trivium, o sextívium e esta substituição do quadrívio dou inteiramente durante 5 anos na escola tomista. Mas voltando ao Olavo de Carvalho, ele padece 2 graves defeitos. Por quê? Ele não quer propor um método de educação, ele quer tratar teoricamente o discurso humano, tá? E o divide em 4 partes. A primeira falha é que deveriam ser, antes de mais nada, 5. Tá? Acompanhando a sua mesma classificação,
mito, poética, retórica, dialética, lógica e ciência. O que é óbvio. Ou seja, é o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Tá? Ele não se confunde com a lógica, senão que a lógica é propedêutica a ele. Este é o primeiro defeito. E o segundo é gravíssimo, é hipergrave. No discurso que ele intitula Mito Poético, e que Aristóteles nunca chamou tal, ele diz que esta divisão é aristotélica, mas Aristóteles jamais a deu, mito poética, jamais, porque Aristóteles distinguia perfeitamente, por um lado, a poética, do outro, a mitologia. Tá? A mitologia era uma pré-ciência, era uma pré-teologia para Aristóteles. Tá? Ele jamais fazia isso. Mas o principal problema do mito poético é que Olavo de Carvalho incluía nela, neste discurso mito poético, a religião. Eu estava numa aula sua, no ano 2000, salvo engano, na antiga faculdade da cidade, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e ele explicou sua teoria dos 4 discursos nesta aula. Eu lembro-me que lhe perguntei onde entra a religião no mito poético. Ele hesitou por um instante e disse que sim. Ainda os que não acreditam no meu testemunho, procurem em sua vasta obra, vasta mais ou menos, porque a maioria da sua vasta obra é de disputa com os comunistas, reduz-se a isso. Mas procure-se em sua obra qualquer negativa disto que eu estou dizendo, ou qualquer coisa que negue o que eu estou dizendo. Eu já vou dizer como considero essas coisas. Mas incluir a religião no mito poético, que já está errado aristotelicamente, porque a mitologia, como eu disse, é uma pré-ciência, uma pré-teologia e não poética. Confundir mito com poética, mitologia com poética é um grave erro, mas muito maior é confundir religião, sobretudo a verdadeira, com o poético. Qual é a diferença? É que o poético é discurso do homem, enquanto a religião é discurso e palavra de Deus. Incluir, pois, a escritura no discurso poético é pelo menos próximo ao sacrílego. Portanto, repito, há 5 discursos. Há o discurso poético, ou da arte do belo, retórico, dialético, lógico e científico. São 5 discursos. E de modo algum a escritura sagrada pode incluir-se no discurso mito-poético. O poético é discurso de artistas humanos, enquanto a escritura é discurso e palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.